Gente, bom dia, como vocês estão? Oi, como vocês estão? Olha, hoje o vídeo está aí no título, imagina alguma coisa sobre virgindade. É um título para o nosso público jovem, mas não só para o nosso público jovem. Mas achei muito fofo que eu descobri que a gente tem um público tão jovem. Fiquei bem feliz, na verdade. Mas é porque a gente vai falar de uma coisa da virgindade, que é uma pergunta, mas aí no final das contas acho que serve para pensar sobre questões relativas à nossa experiência do sexo E do corpo, e como a gente vê o nosso corpo, até que ponto a gente está respeitando o nosso corpo, né? ou experimentando o nosso corpo. Ou experimentando o nosso corpo. Bom, então eu vou ler a pergunta, é uma pergunta longa, é uma história bem contada, eu gosto da história. Ele escreve muito bem, Ela é, não vamos Nossa falar o nome amiga. porque a gente não pode falar o nome. que tem 19 anos. Tem 19 anos. Vamos Coisa lá. mais fofa, gente. Pode? Pode. Oi, Flor e Manu, vim aqui falar um pouco de mim. Tenho 19 anos e ainda sou virgem. Digo ainda, entre aspas, por ser a única do meu ciclo social de amigos que ainda não teve relação sexual. Bom, isso é uma coisa que me incomoda porque eu me sinto pronta para essa experiência, mas não tem alguém para isso. Não acho que deve ser algo com algum namorado, mas também não acho que deveria ser com algum desconhecido num banheiro de balada, pois é uma coisa importante para mim. Inclusive, a minha primeira oportunidade de fato surgiu semana passada. Pronto. Vou contar pra vocês. Gosto dela porque ela vai levantando Ela vai. os ganchos. Vou contar pra vocês. Ano passado eu era doido em caixa alta com um menino que eu gosto de chamá-lo de Crush Master. Amei Crush Master. Eu vou usar. Ai, gente, Crush Você não Master. usava Crush Master? Não. Você usava? Sempre uso. E há uns 2 meses fomos na mesma festa e ficamos pela primeira vez. Durante a ficada, adoro a ficada. Desculpa, a gente não tá te ridicularizando não, tá? Só que é divertido mesmo o texto e não é pra diminuir a sua angústia. Vamos seguir. Durante a ficada, ele me perguntou se um dia ele me convidasse pra ir na casa dele assistir um filme, se eu aceitaria. Assistir um filme, entre aspas. Eu disse que sim. Ah, ok. Não conversamos mais, até que semana passada eu respondi a um stories dele e ele me perguntou quando iríamos marcar ir na casa dele. Detalhe importante, entre parênteses, ele vai pra Alemanha no final de setembro. E ele me perguntou se eu estava livre na terça e eu respondi com o famoso vou ver e te falo. Adorei também. Eu não sabia que era famoso vou ver e te falo. Eu não ia poder na terça, então quando ele me questionou de novo, falei que não ia poder e pedi para ele me chamar pelo WhatsApp. Estávamos conversando pelo Instagram até então. E ele me chamou. Ok, tudo lindo. Ele me mandou um ei e perguntei como ele estava. Eu perguntei como ele estava, aquele esquema de início de conversa. Então eu disse que semana passada, semana passada, estava super corrida para mim, se podíamos marcar para a próxima, e não tive mais respostas. Ele me deixou, enfim, num vácuo muito bonito que talvez diga algumas coisas sobre quem ele realmente é. Eu sei que toda a minha ideia de que ele é o meu homem ideal é tudo fruto da minha imaginação, que eu criei dele. Então, por mais que as pessoas falem coisas negativas sobre ele pra mim, eu tenho na minha cabeça o que eu criei dele, lógico. O que é péssimo. Essas interações foram as únicas que tivemos, ou seja, nunca cheguei a comentar com ele que eu sou virgem, mas tinha o plano de contar se o nosso encontro fosse de fato acontecer. Essa falta de respostas me fez perder, a vontade de ter relações com ele, mas ao mesmo tempo não sei quando vai ser a minha próxima oportunidade, cogitando o fato de que um dia ele me responda e eu diga não, eu não vá. Acho que ficou confuso, desculpa, mas para resumir. Para ele seria mais um sexo casual e para mim não, por eu no fundo nutrir um pouco de sentimento pelo que eu criei dele e por ser a minha primeira vez. Então queria que vocês comentassem a opinião de vocês sobre isso, perder a virgindade, insegurança sobre o corpo na adolescência, o que fez, ainda faz parte da minha vida por não estar esteticamente nos padrões, ter o cabelo cacheado, muitas sardas e ser acima do peso. E eu acho que influenciou muito o fato de eu não ter tido relações antes, pelo meu complexo o que eu acho que influenciou muito, essas características, né? Pelo meu complexo de inferioridade. E medo da rejeição por causa do meu corpo. Hoje em dia, depois de muita terapia, me relaciono bem melhor comigo mesma e já me aceito muito mais do que antes. Mas mesmo assim, a falta de respostas dele me fez questionar de novo tudo em relação à minha autoestima. E como isso afeta ou não nossa vida sexual. Beijão, adoro o canal de vocês, se possível queria a Flor no vídeo, resposta também, no vídeo resposta também por ser uma questão feminina. De novo, peço perdão pelo textão, mas quis ser mais específica para vocês entenderem melhor. Maravilhosa! Maravilhosa, amei. Então, na verdade, a pergunta dela é como questionar... Ai, gente, me perdi aqui, desculpa, gente.
Qual a pergunta dela? Você vai Não, falar? porque a pergunta dela é muito mais. É porque a gente vai falar sobre virgindade e tal, mas a pergunta dela é mais complexa, né? Eu acho que influenciou muito o fato de eu não ter tido relações antes, pelo meu complexo de inferioridade e medo de rejeição por causa do meu corpo. Hoje em dia, depois de muita terapia, eu me relaciono bem melhor comigo mesma. Já aceito muito mais e tal. Como a nossa autoestima afeta na nossa vida sexual. Né? Sim, E mas aí ela fala que mesmo com a terapia, por essa ausência dele, tudo voltou tudo atrás. voltou atrás, né? Bom, primeiro eu queria falar sobre a minha primeira vez. Fala aí. Tem um vídeo, aliás, um meio original desse canal, assim, um vídeo raiz do canal, que é a Flor contando, na época que a Flor fazia ainda vídeo sozinha. Quando pedem pra Flor, queria ver vídeo sozinho da Flor e tal, não é que... Aí falam, Manu, fala pra Flor... Eu adoraria também, mas aqui para conseguir isso aqui já é um negócio que eu tenho que marcar com semanas de antecedência, esse encontro aqui. Então, ela sozinha então é uma coisa Ele tá bravo. Que custa muito caro. A gente brigou por causa mas do... não vamos entrar tá, nesse não negócio. vamos entrar nisso não. Bom, aí então tem um vídeo dela sobre orgasmo, né, que tem a ver com isso. Mas Não, mas não tem muito a ver com isso. O que eu vou falar agora é em relação... Aí é em relação a essa idade mesmo, que é uma idade que eu já vivi, a Manuel já viveu, acho que muita gente que tá assistindo a gente aí já viveu, e ela está vivendo agora, que é esse final da adolescência, né? Começo de uma vida um pouco mais... Você não é mais adolescente, você não tá tão café com leite mais. Já tem 19 anos. Eu perdi a virgindade com 19 anos também. O Emanuel perdeu com 19. Eu perdi com Perder, 17. Negócio de perder é muito louco, né? Perder a virgindade. Perder a virgindade, né? Uma virgindade é um negócio que você tem e de repente você perde. Você deu pra alguém, literalmente. Você deu a sua virgindade pra alguém. É uma loucura, né? Uma loucura. É uma loucura. Mas enfim, não precisamos falar perdeu. Assim, é a primeira vez que eu transei na vida. E foi uma coisa super... Pra mim foi super planejado. Então eu entendo ela de algum jeito. E eu acho que é uma coisa estranha pra todo mundo, né? Meninos, meninas, a idade que você tiver, é uma coisa delicada e esquisita e de descobertas, e aquilo são muitas sensações que você não entende, que você não entende nem se você pode ter ou não. Se o sexo ainda é assim na idade adulta depois, imagina Exatamente. Então nessa fase é muito complicado. Então eu entendo você querer de algum jeito achar que aquilo vai ser carinhoso, né? Bom, assim. Sim. Que você vai ter uma boa experiência disso. Que várias vezes não é, né? Que várias vezes não é. Não, eu acho assim, acho que tem gente que tem experiências mais legais com a primeira vez. Acho que tem gente que tem coisas mais fluidas, mais tranquilas. Tem gente que tá menos neurotizado com isso. Tem gente que é menos insegura em relação... Pra mim foi uma coisa de total insegurança em relação ao meu corpo. Vocês vão falar que tá. Eu era muito, muito magro. Ela diz que tem cabelo cacheado. Aí você também tá... Não, achei a definição sarda, dela linda. Ela tem cabelo cacheado, e, sarda. E ser acima do peso. E aí eu fiquei querendo saber o que é estar acima do peso pra ela. Porque eu olhei a foto dela, ela é fechada, então a gente não sabe, não vi mais fotos. Mas mesmo que ela tivesse Mas 200... a foto dela, ela me parece muito linda, muito tudo certo com ela. Mas então... aí você vai dizer, então, se ela estiver acima do peso, não tá tudo certo com ela? Apesar, se ela está acima do peso, ela pode estar acima do peso, mas o que é estar acima do peso? Pra cada um, entendeu? O que é o ideal? O que é o ideal do peso? Ela quer ser o quê? Você, né? Você pode querer ser tipo, uma modelo de 1,80 que pesa 60 quilos e você pode ser uma pessoa normal. Tipo, uma pessoa de 1,60 que pesa 55. Tudo bem. Aí a gente vai entrar no campo da gordofobia, porque se uma pessoa de 1,60 e pesar 80 quilos pode ser normal também. Pode ser normal. Desde que essa pessoa esteja saudável com ela mesma, dá tudo certo. Sim, por isso que eu estou falando. O que é? Talvez ela... Entendeu? Mas o ponto ela é que... está se sentindo acima do peso. Isso incomoda ela. O olhar do outro em relação a isso. O olhar do outro. Mas ela. o que tem... É que eu sempre fico pensando. O que é que dá, assim... O que no outro traz pra ela, mas é um outro vídeo, eu acho. Não, mas eu acho que, por exemplo, eu tinha 1,90 e 60 quilos. Isso é bem magro? Muito magro. Então eu era muito inseguro. Eu ia pra escola com várias calças e várias cuecas. Eu nunca fui pra escola no segundo grau inteiro de bermuda. Nunca tive coragem, porque eu tinha minha perna muito fina. Então eu passei 3 anos indo de calça pra escola com 4 cuecas e 2 calças por debaixo da... Enfim, isso é sério. Muito, muito inseguro. Mas tinha gente que tinha um corpo que não era o corpo ideal, mas estava bem com aquilo. Estava tranquilo. Isso era a minha fantasia sobre o meu corpo, que estava deslocado. Então, meu corpo não era o corpo que eu gostaria de ter e eu achava que aquilo inviabilizava tudo. Então, todo mundo começou a transar e eu só fui transar com 19. Até lá, eu inventei que tinha transado. Inventei várias transas porque eu tinha muita vergonha
com os meus amigos de não ter transado ainda e tal, aquela história toda. Que é uma coisa mais masculina mesmo, Acho que é uma coisa masculina. Mas eu acho que agora, por exemplo, ela com 19, ela já tá passando uma certa, tipo... Já tá na pressão. Já tá na pressão. Mas olha, eu vou dizer assim, mesmo que você não transe com esse rapaz aqui, e se você transar também, mesmo... Você parece estar sabendo de bastante coisa já sobre ele e tal, então eu acho me parece muito bem resolvida. Bem encaminhado na história. Muito bem resolvida e encaminhado na história. Mas então, a situação é que, mesmo que você transe com ele, que sejam experiências diferentes e que pra você ter um investimento maior, eu acho que se isso estiver claro pra você e talvez estiver claro pra ele, não me parece o fim do mundo. Tá tudo bem. Eu acho que é importante que você consiga falar com ele que você é virgem antes de vocês transarem, porque, em geral, essa primeira transa é um pouco mais complexa do que... E eu imagino também, ao mesmo tempo, só pra te ajudar, que ele não deve ser muito mais velho que você, imagino. Então talvez ele tenha, no máximo, 22. Mas imagino, se vocês estavam na mesma festa, que ele tenha mais ou menos a sua idade, 19. Então você também pode ter certeza que ele também não sabe o que ele tá fazendo. Ele pode achar que sabe. Ele vai achar que sabe, como um bom homem, né? Mas também isso do homem também não é assim, amor. Porque Não, é só pra vezes... também, talvez, você colocar até pra ele isso. Falar, mas quantas vezes que você teve relação sexual? Tipo, o que é? Como, entendeu? Como é pra você? Eu acho que é uma coisa que... Ela parece ser bem madura. Porque não tem vergonha. Ponto, não tem vergonha de não nisso. saber. É uma coisa complicada mesmo. Uma coisa que é estranha. É estranha até hoje pra gente que tá junto há 5 anos, entendeu? Porque a gente faz ser estranho, né? A gente põe a sexualidade... Aí é um outro assunto que é bastante São legal de muitos pensar. assuntos. Mas assim... primeiro, saiba que se você não transar com ele, um dia você vai transar, provavelmente. Provavelmente. Vai acontecer. Quero só contar uma coisa pra você falou coisa do bar, rapidinho. Eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas de infância. Ela transou numa festa de aniversário minha no banheiro. Porque ela queria tanto resolver aquilo. E ela foi... E assim, pra ela... Era tanto problema a resolver que ela não se importava, só queria resolver. E aí ela foi lá e resolveu. E tudo bem. E tudo bem. E ela chegou pra mim, assim... Ela foi dormir na minha casa, ela chegou e falou... Pra mim e pra minha mãe... Aconteceu. Tipo... agora sim. Agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver. E pra ela, tranquilo, ela não namorou esse menino, tipo... Ela ficou com ele outras vezes e tal. Mas ela queria passar pela experiência. Pra ela, não era tanto sobre... estou perdendo a virgindade, estou me entregando e tal. Que de vez em quando passa por isso. Por mim, passava por isso. Eu não conseguiria. Eu fiz, tipo, com meu namoradinho, não sei quanto tempo, nananã, no meu quarto, sabe? E tal, e falei pra minha mãe antes, e fui no ginecologista, toda parafernália. Que também é muito legal. Eu tive que namorar 8 meses com a pessoa com quem eu perdi a virgindade, e ela também perdeu a virgindade comigo. A gente ficou 8 meses se experimentando, criando coragem pra conseguir transar. E a primeira transa foram umas 4 até a gente conseguir. 4 vezes até a gente falar, valeu, agora valeu? Foi isso. A gente nem entendeu direito, foi muito louco. Porque entrou um pouco, mas não muito. Mas sangrou, não sangrou. Porque tem toda essa coisa. Você acha que ali vai, aconteceu uma coisa e não é assim. Pode ser um negócio meio mal arranjado. É muito frustrante, na verdade, porque aí a parada rola, aí nada acontece. Nada acontece. Você só se sente meio... Meio esquisito. Eu me senti meio mal, na verdade. Quer dizer, eu não sou mulher, então não sei como é essa. Eu me senti meio mal. Eu falei, não sei se eu achei isso bom, assim. Ao mesmo tempo, você tinha que contar pras pessoas, você tinha achado isso bom. Então, quanto menos expectativa... Aí, de certa forma, quando a minha amiga fez isso, eu fiquei com uma certa inveja dela, que eu falei, cara, ela não tinha nenhuma expectativa. Ela foi lá e fez uma parada, entendeu? É isso aí. Agora, então, sobre... Bom, isso então acho que é isso. Então, isso eu acho que é isso. Acho que você não crie tanta expectativa, mantenha seus planos flexíveis e pode ser que seja com esse menino, pode ser que não seja e tá tudo bem. Só é importante, eu acho, realmente dizer. Você tem toda a razão. E se for ruim também, for meio ruim, é só a primeira transa da vida, entendeu? O fato de ser a primeira eleva o nível de importância muito, mas você vai transar várias outras vezes na vida. Várias outras, vão ser bem melhores do que essa. Provavelmente, né? A gente espera que sim. Você tem que se preocupar, mais do que com o seu ímã sendo rompido, é com como que você descobre o seu prazer. Isso é o mais importante, mais difícil, é um trabalho de uma vida inteira. Como é que você elabora os seus campos de prazer, que não estão só na sua genitália, não estão só lá nesse negócio que fica coberto. Os campos de prazer estão no corpo inteiro. O corpo inteiro é uma zona erógena, saca? Tô aqui com um livro aqui do Freud para falar sobre isso. Que é muito legal, porque meio que ele faz um resumo disso no final da vida, o último texto dele. Mas depois que eu vou falar sobre isso, eu vou ter que ler. As pessoas vão falar, sério que ele vai ler o Freud dessa vez?
Ele tá assim, Eu tô focado. Ele tá muito focado. E sobre a autoestima, essa Mas história achei muito toda, bom isso que você falou pra ela. tá aqui. É Ele tá muito falando bom. isso, é muito legal, porque é como a gente se ameaça Realmente é pelo muito mais sexo. difícil. É muito mais difícil descobrir como você faz pra ter prazer dentro da relação sexual do que ter a relação sexual. A relação sexual em si, ela pode ser uma coisa mecânica, ela pode ser uma coisa... Sim. Mas como Você você pode faz ter pra... mais prazer num toque no ombro do que numa metida, entendeu? Totalmente. Pode mesmo, isso é real. A literatura tá aí pra dizer pra gente isso várias vezes. Um olhar, uma coisa, provoca mais coisas do que meia hora de meteção. Bom, mas não necessariamente, tá, gente? Vocês estão entendendo. Mas sobre a autoestima, essa coisa toda, que é uma coisa muito intensa pra gente, e é engraçado a gente falando isso aqui, essas duas pessoas gatas e padronizadas falando isso, falando tá tudo bem, não sei o quê. É foda, porque você fala, eu tô gorda, eu tô sei lá o que e tal. Assim, se você pensar o que é o padrão do ideal do belo no nosso mundo, ele é um negócio assim, né? Você tem que estar aqui. E o mundo tá aqui, assim, desse tanto. Então, 95% das pessoas estão fora desse padrão do belo. Então, na verdade, o normal é estar fora dessa normatividade. Entende isso? Então, tem que pensar um negócio de verdade, isso pra si, assim. Tá todo mundo fora do padrão. Sim, a pessoa magra, bonita e tal, não sei o que, é uma exceção da regra. Só que como a gente vende essa imagem exaustivamente para vender coisas associadas a essa imagem, para vender a ideia de felicidade, mas para vender produtos, para vender coisas e tal, no Instagram, não sei onde e tal, parece que isso é o normal. Isso não é o normal. Alguém com 5% de gordura no corpo não é o normal, é o desvio. Entendeu? E realmente é meio ridículo eu aqui falando isso, porque eu sou aparentemente totalmente o padrão, né, o que é o funcional, mas eu já não fui de verdade, então essa experiência da adolescência para mim era muito intensa e muito terrível, e grande parte desse processo de tomar coragem de transar tinha a ver com muita vergonha do meu corpo, muita vergonha mesmo dessa experiência de ficar nu na frente de alguém, que eu tive até agora há pouco, assim, vergonha de tudo, assim, enfim, e porque isso fica marcado, né? Isso fica marcado em você. Você pode virar a pessoa mais gata do mundo, mais padronizada do mundo, e você continua inseguro. Você continua cagado. Você continua ali olhando pra você, você olha pra você tem sempre alguma coisa errada. Enfim. Então, essa é uma coisa que é difícil mesmo de superar e de enfrentar. Eu queria... Tá quieta? Por quê? Você tá falando. Você tá me ouvindo? O que tá acontecendo? Eu queria, então, ler sobre essa coisa... do Freud aqui, porque a gente então faz essa coisa na nossa vida que é localizar o sexo no pinto e na buceta, né? Então sexo é isso, sexo é... Porque aí a gente consegue colocar isso dentro da cueca e da calcinha, amarrar lá, fechar um cinto de castidade mesmo, simbólico que a gente faz, bota lá, e ali tá controlado, porque o sexo é assustador, né? O desejo é assustador, o desejo é uma coisa que vem e a gente não escolhe. Então quando ele vem, a gente fala, como é que eu faço com isso? Como é que eu faço com isso? Entendeu o que eu quero dizer? Então é mais fácil localizar lá para fingir que a gente não tem desejo. A gente deseja de jeitos que a gente não espera, a gente deseja de jeitos que a gente não gostaria, a gente deseja quem a gente não gostaria, a gente deseja... e aí vai ficando tudo meio ruim. Bem então, mais complexo. Bem mais complexo. Então a gente fala, então é sobre a virgindade. O desejo não é sobre... Desejo é buceta, né? Então não é sobre prazer isso. É buceta e pau, então, isso. Tá lá, então... não tem outro lugar que você pode sentir prazer, assim. Olha, eu vou ler aqui pra vocês. Quem quiser desistir do vídeo agora, pode desistir. Vai levar uns 2 minutos depois, quem quiser pular. 2 minutos? O desenvolvimento da função sexual. Vai ser legal. Eu acho que vai ser legal, porque tem uma defesa contra o preconceito aqui que eu acho muito legal. Segundo a concepção corrente, a vida sexual humana consiste essencialmente no empenho de pôr os genitais em contato com aquele de alguém do outro sexo. Isso é 1938, tá? Ou do mesmo sexo. Calma, que ele vai chegar lá. Ah, tá. Isso aqui é legal, porque ele tá falando... Esse aqui é o ponto. Vamos lá, Freud. Em 1938, galera, segundo a concepção corrente, a vida sexual humana consiste essencialmente no empenho de pôr os genitais em contato com aqueles de alguém do outro sexo. Beijar, olhar e tocar esse outro corpo aparecem como manifestações secundárias e atos introdutórios. Tamo indo. Esse empenho surgiria com a puberdade, ou seja, na idade da maturação sexual, e serviria para a procriação. Ou seja, aos 19 você já pode, então você já está liberada para isso. No entanto, sempre foram conhecidos alguns fatos que não cabem nos limites estreitos dessa concepção. Veja só.
Tô indo bem? Muito bem. Tá. 1. É notável que existam pessoas sobre as quais apenas indivíduos do mesmo sexo e os seus genitais exercem atração, ou seja, homossexualidade. Isso existe, ele tá falando, isso existe, é notável que existe, não é muito bom? É notável, É notável que Não existe. tem nenhum juízo de valor, julgamento, nada. Não. É notável que existe. Notável é de notação. Então, é só científico. notável, notável. Então, eu sei que você estava sendo irônica. Não tem nada. Tipo assim, é notável fato, que é fato existe, que existe, seres que se... É científico. Existe, é então científico, tá. vai. Também é notável que existam pessoas cujo desejo atuam exatamente... Perdão, errei. Também é notável que existam pessoas cujos desejos atuam exatamente como os sexuais, mas que desconsideram inteiramente os órgãos sexuais, ou seu uso normal. Tais indivíduos são denominados pervertidos, que desejam outras partes, outras coisas. Pessoa que gosta de pé, pessoa que gosta de mão, que coisa estranha. Pervertidos. Maravilhoso, né? O cara é muito sério. Por fim, chama a atenção o fato de que muito cedo, várias crianças, por causa disso, vistas como degeneradas, mostram interesse por seus genitais e por sinais de excitação deles, ou seja, a sexualidade infantil. Aí ele continua. É compreensível que a psicanálise tenha provocado espanto e oposição quando, retomando, em parte, esses 3 fatos menosprezados, ou seja, a homossexualidade, a perversão e a sexualidade infantil, contradisse as opiniões populares sobre a sexualidade. Seus resultados principais são os seguintes. 3 resultados. A vida sexual não começa apenas com a puberdade, mas se instaura logo após o nascimento, com nítidas manifestações de prazer sobre si. É preciso distinguir claramente entre os conceitos de sexual e genital. O primeiro é o conceito mais amplo, sexual, abrangendo muitas atividades que nada tem a ver com genitais, tem a ver com prazer. Que incrível! A vida sexual inclui a função de obtenção de prazer a partir das zonas do corpo, função que posteriormente é colocada a serviço da procriação. Com frequência, as duas funções não coincidem, procriação e prazer. Que loucura! Então é isso, ele está liberando todo mundo para ter prazer, esse que é o ponto. E não tem a ver com pau na buceta, buceta no pau. Tem a ver com qualquer coisa que te dê prazer. E aí, como você tem que o seu trabalho na vida é descobrir o que te dá prazer e que não faz mal pro outro nem pra você. Pronto. E com isso, acho que acabou o vídeo, amor. Não é acho genial que isso você arrasou aqui? muito. Ó, isso aqui tá no... Esse aqui é o volume... Sei lá qual volume que é essa bagaça Não aqui. tem número. 1937, 39, vou botar na descrição. É legal porque quem se interessa por psicanálise, mas não leu e tal, ele faz um resumão das paradas todas logo antes de morrer. Freud é um cara muito fofo. Tava tentando do jeito dele, austríaco ali, neurologista austríaco, tentando ajudar a galera. Complicado ele, né? Mas ele tava tentando ajudar as pessoas a sofrer menos. Então, amiga, 23, quanto tempo? 23. 23? Cara, seja feliz, sinta prazer e vai rolar. Uma hora vai rolar. E se não rolar, uma hora rola. Não vai rolar. E se masturba. Anyway, você tá se masturbando. Talvez Pergunta da você porra. teve. Você tá se masturbando? Acho que você devia começar por aí. Talvez você pudesse gozar antes de fazer sexo. Talvez ela já tenha gozado. Ela me pareceu bastante talvez você já parecida. tenha gozado. Porque nesse sexo aí, provavelmente você não vai gozar, não. Provavelmente. Provavelmente. Talvez goste, provavelmente não. Provavelmente não. Então... Mas uma hora, é importante, isso, enfim. É isso aí, gente. Vou desligar, amor. Tá bom. É isso, se inscreve no canal, adorei. Esse vídeo foi muito sério.